Bom dia a todos. Quarta-feira, 27 de abril de 2022. Estamos continuando aqui os nossos estudos, então vamos para a segunda estrofe deste poema magnífico. Estamos na página 76 do livro Tao Te Ching, de Lao Tse. E estamos no poema, o capítulo 11. Vamos lá então. 30 raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência, existe a utilidade do veículo. A primeira estrofe do poema remete às carroças que existiam na China há 3.000 anos. Suas rodas eram construídas com madeira e cordas, onde um círculo pequeno é circundado por um círculo maior, e os dois se unem através de raios de madeira que convergem para o centro, dispostos de forma equidistante e presos com cordas aos raios, com cordas aos dois círculos. Entre os dois e em volta da casa, em volta de cada raio, existe um espaço vazio que torna leve o peso da roda. Circundando a roda, existe um espaço vazio, a própria estrada pelo qual a roda avança, enquanto se movimenta, e no centro da roda, no interior do círculo menor, existe um espaço vazio, por onde passa o eixo que liga a roda ao corpo da carroça e onde a roda se apoia. Para girar. Esta é a utilidade destes raios, ou não existências, referidos ao valor ou à existência da roda. Permitir o movimento da carroça, se não existisse o vazio no centro da roda, ela não poderia unir-se à carroça, e então seria um objeto sem utilidade. Se não existisse o vazio em torno dos 30 raios, a roda ficaria muito pesada, e ainda assim, se um animal conseguisse puxar a carroça, seu esforço seria em vão, porque não conseguiria transportar muita carga. E se não existisse o espaço vazio em torno da roda, a carroça não teria utilidade, porque não poderia movimentar-se pelo mundo. Perceberam? O espaço vazio cria um vácuo. O vácuo é movimento. O vácuo é harmonia no sistema, é movimento. É a onda que está passando por nós, está interligando todas as coisas nessa manifestação. A onda em estado essencial, ela é harmonia, é amor, é alegria, é plenitude. Vamos continuando aqui. A argila é trabalhada na forma de vasos. Através da não existência existe a utilidade do objeto. Vamos lá. A argila trabalhada em forma de vaso simboliza o barro trabalhado em um formato útil. O valor da existência do vaso referido à sua utilidade é o vazio que existe no seu interior, capaz de receber água, flores ou qualquer outro tipo de existência, que possa caber nesta não existência. Argila é matéria-prima, sem forma, que nas mãos de uma pessoa habilidosa pode se transformar em qualquer objeto. Porém, para este objeto ter utilidade, a pessoa precisa preservar na forma que será moldada a não existência, que dará sentido à sua existência. Se da argila resultar um exemplo, um bloco único e ornamental, o artesão precisará separar a argila e dar a ela um formato, criando um espaço vazio à sua volta, para delinear sua superfície. Esta é a não existência,
do ornamento. E a sua utilidade é ornamentar ambientes, e se da argila resultar um vaso, este vaso deverá possuir um espaço vazio no interior. Esta é a não existência do vaso, e a sua utilidade é reunir objetos. O valor do vaso, portanto, estará na sua forma, que pode ter beleza e criatividade, agregar a importância de técnicas avançadas de secagem e de ricas pinturas com relevos artísticos, ou ser apenas um simples vaso de argila pobremente moldado, mas em ambas as hipóteses a utilidade de sua existência será dada pela não existência do seu vazio interior. Vejamos a seguinte questão. Colocamos as mãos nesta moldagem. Nós estamos moldando a nossa vida. Estamos estudando autoconhecimento, estamos fazendo utilização de algumas ferramentas para expandirmos a nossa consciência e entender como que funciona o universo. Então, dentro deste processo de evolução e aprendizado, nós precisamos criar este vácuo, que é o espaço vazio. Nós temos o nosso valor pessoal, aquilo que nós construímos ao longo de nossa existência, que é a nossa identidade, que é a nossa persona. Nossas profissões, conhecimentos no mundo da matéria. Pois bem, esse vácuo que nós estamos moldando a partir do momento que nós despertamos, quando nós despertamos, nós vamos começar a jogar fora de nós, ou seja, começar a moldar, jogar fora deste vaso, ou seja, a limpeza, tudo aquilo que está cheio em nós, das questões que nós queremos saber do porquê que as coisas são como são. E aí nós vamos criar este vazio interior. Mas como que nós vamos criar este vazio interior se dentro da nossa mente, a nossa mente está cheia de pensamentos? Nós agimos racionalmente, irracionalmente. Como que a gente vai fazer isso? Através de uns minutos de silêncio todos os dias. E aí que a gente entra na questão da meditação, novamente. Sem a meditação, como que a gente vai criar este vácuo? Nós precisamos meditar, nós precisamos ficar alguns minutos do nosso dia em quietude. Fechar os olhos e perceber que tudo que está na nossa volta está na percepção daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. E o que eu estou sentindo em relação a tal questão? E tem uma outra questão também. Quem está sentindo? Será que quem está sentindo não é a persona? Aquilo que foi construída para viver numa sociedade, uma identificação com o mundo externo, uma profissão, etc. Ou é este vazio? Porque o vazio ele não tem intenção e ele não tem desejos. O vazio ele flui, ele é plenitude. E dentro da plenitude existe a paz fluindo. Portas e janelas são abertas na construção da casa. Através da não existência, existe a utilidade da casa. Construir uma casa sem as aberturas de portas e janelas é como construir um mausoléu sem qualquer utilidade. Se a pessoa concluir a obra por dentro da construção, não terá como sair, e se concluir pelo lado de fora, não terá como entrar nela. Sem janelas e sem portas, a construção que tem a finalidade de se transformar numa casa perde seu objetivo porque se torna
um amontoado de entulhos, mesmo que tenha o formato de uma casa, com cômodos, telhados e paredes, sem as portas e as janelas que servem para a passagem dos seres, do ar e da luz. Não há utilidade para a construção e ela jamais poderá ser usada como casa. O vazio que existe no mundo é o mesmo em todas as situações. Ele está no centro da roda. Vocês entenderam quando muitas vezes lá na classe a gente faz o comentário assim: nós estamos na borda do furacão. Só que no meio, dentro do furacão, tem um espaço vazio, que é o epicentro do furacão. Ali não existe barulho nem turbulência alguma, no centro. O vazio que existe no mundo é o mesmo. E em todas as situações, ele está no centro da roda, no centro do vaso de argila e nas aberturas de uma casa, e se encontra também entre os raios da roda, fora do vaso de argila e fora da casa. Na vida cotidiana, o ser humano tende a perceber primeiro a forma, para só depois descobrir o vazio, porque a forma atrai o olhar com mais intensidade que o vazio. Vamos lá. Vamos parar um pouquinho, vamos respirar e vamos perceber isso aqui. Toda vez que a gente vai fazer a interpretação de um determinado assunto, nós visualizamos primeiro a forma, porque a forma tem mais intensidade, é o concreto, é o que está manifestado, é o que está vivo ali. Então, quando a gente fala o seguinte, que nós precisamos impersonalizar o erro, não personalizar, a gente tem a tendência da mente é fazer a personalização, porque personificar vem da persona. Persona é aquilo que é condicionado a ser manifestado e transitado no mundo da matéria. Persona, nome às coisas. Quando damos nome às coisas, julgamentos, críticas, nós estamos personalizando. Então, logo, quando a gente se depara com um estrupador, com um assaltante, com um assassino, nós estamos personalizando, nós estamos julgando e nós estamos entrando naquela frequência ali. Porém, a gente não percebe que existe um espaço vazio. Existe o vazio ali, existe a plenitude naquela própria pessoa que está causando aquele ato. Na própria pessoa que está fazendo aquele movimento. Perceberam que uma coisa completa a outra? Assim, as pessoas enxergam o que não é vazio e se esquecem de ver o vazio, sem o qual nenhuma forma poderia existir, porque toda forma é construída no vazio. Existe este vazio que existe, concomitante com toda a manifestação, também se encontra no interior de todas as pessoas. E é também o mesmo vazio que existe fora de todas as pessoas, permitindo a elas se movimentarem pelo mundo. Todos são o mesmo vazio, um vazio que sempre existiu e que continuará existindo, mesmo que um dia não existam mais a roda, o vaso de argila, a casa e as pessoas. Vamos terminar este raciocínio aqui. Assim, da existência vem o valor e da não existência a utilidade. A forma determina o valor do bem, mas é pelo vazio que se revela a sua utilidade. Então, pela existência da forma se chega a um valor, mas é pela não existência ou vazio complementar à forma
que se compreende a sua utilidade. O ego não suporta escutar estas coisas, meus irmãos. O ego não entende isso. Ó, o vazio é a não existência, que permanece porque representa o eterno que está por toda a parte. Enxergar ou não este vazio eterno eterno à primeira vista, demonstra o ponto da limitação em que se encontra a consciência de uma pessoa. Ou seja, a pessoa está vendo só a matéria, a pessoa está vendo só aquilo que está causando o mal e ela não percebe que dentro daquela situação existe um bem, existe uma harmonia, existe o vazio. Então nós precisamos sair daquilo que nós estamos vendo, percebendo e sentindo para um outro estado. Mas isso precisa ser treinado, praticado, que é meditação. Quanto mais limitada se ela estiver a uma estrutura de formas, mais rápido identificará primeiro a forma, para deduzir depois sobre o vazio que a sustenta. Em algumas situações, nem mesmo ocorre à pessoa, diante de uma manifestação, fazer um exercício de reflexão para constatar a presença do vazio. E então, para ela, o vazio é como se não existisse de fato. De modo contrário, quando menos limitada a uma estrutura de formas estiver a consciência, mais abrangente será o olhar da pessoa para o mundo, até chegar a um ponto em que ela enxergará sempre em todos os níveis de contemplação em que se empenhe, primeiro o imenso vazio das formas, concretas ou abstratas, para identificar em seguida a forma que foi criada ali. Então a forma que foi criada ali nós podemos encarar como uma situação. Eu vou dar vários exemplos aqui agora. Nós podemos encarar como um pai que está maltratando um filho. Nós podemos trazer outro exemplo aqui, um tio estrupando uma sobrinha. Vários acontecimentos, ok, gente? Então, assim, a forma que é criada, ela vem de um vazio, mas não que aquela situação está se gerando por um vazio. Aquela situação ali está sendo criada pelo nível de crença e o nível de consciência advindas por aquela situação que estão envolvidas aquelas consciências. O verso final fala da necessidade do ser humano, fala que a necessidade do ser humano tem de ampliar a lucidez da sua consciência para conseguir perceber a existência do vazio infinito do universo. Então, ampliar a lucidez da consciência é esse estado de quietude que nós vamos desenvolvendo dia após dia. Agora, se você não consegue nem meditar por alguns minutos, você está na entropia, você está na tentativa e no erro, você está na ansiedade, você está no desespero silencioso, como dizia Thoreau, no vazio existencial, nesse desespero, na emergência espiritual. Então nós precisamos nos deixar praticar. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, vai tentando. Vai tentando meditações curtas, várias ao longo do dia, até que nós chegamos a um ponto de conexão com o estado de plenitude do vazio. E isso vai acontecendo aos poucos, dia após dia. Mas a gente precisa praticar isso. Do universo, tá? Que abrange, convive e dá utilidade a todas as existências. Quem alcança este nível de percepção torna-se capaz de enxergar a forma e o que está além da forma. Então está aqui o segredo. Para que a gente possa enxergar através das aparências, é preciso treino, é preciso desenvolver a inteligência emocional, é preciso nós equilibrarmos nossas energias yin e yang, resolver as nossas questões internas dos complexos de sombra. A existência da forma e não existência do vazio, que coexiste com a forma e reconhece
então que o valor dado à forma é inseparável da utilidade dada a ela pela sua não existência complementar. A partir deste momento, a consciência se transforma. Em lugar de enxergar a forma que está dentro de um vazio, a pessoa começa a enxergar o mundo como um vazio infinito e receptivo, que possui dentro de si as múltiplas formas que habitam o universo. Gente, isso aqui é... Beber desta fonte é uma coisa magnífica. Beber desta fonte de conhecimento, quando começamos a entender como que funciona o universo, como que funcionam as coisas, a gente vai... Claro que a gente cai muitas vezes, porque todos nós estamos aqui num estado evolutivo, cada um com seu nível de consciência, todos nós estamos na terceira dimensão, todos nós estamos em processo de evolução, tá ok? Ninguém aqui está dizendo que é ou iluminado ou sabichão, não. Quanto mais nós estudamos, menos nós sabemos, porque a complexidade do universo é impossível de ser explicada com a mente humana. Impossível, não existe como explicar uma complexidade infinita com uma mente limitada que é a mente humana. Precisamos expandir a consciência, precisamos sair do foco da limitação e de problemas para entender uma ínfima parte. Vou contar uma coisa para vocês. A Ananda estava caminhando com Buda na floresta e aí a Ananda perguntou para Buda: mestre, você já ensinou tudo para nós? Aí Buda pegou, se agachou no chão, pegou umas folhas, colocou na palma da mão e abriu a mão, fez assim, ó, tudo que eu ensinei para vocês é isso aqui. Então, todo mestre espiritual quando vem, eles fazem as suas práticas, desenvolvem, e o que eles tentam passar é o básico e o simples, mas o simples na consciência de cada um é muito complexo. Então, mas o simples que é passado, que é entendido, é a ínfima parte da complexidade do todo. Porque o todo é infinito, gente. A gente vai crescendo graus e graus e graus e graus, expandindo graus e graus de consciência. Iluminação espiritual não é você levitar, voar sobre os outros, ter poder sobre a humanidade, ter o controle sobre todo mundo, não. Iluminação espiritual é você entender e olhar por detrás das aparências. É isso que nós acabamos de ver aqui com o Tal. Quando a gente percebe o vazio existencial, ou seja, o vazio pleno que tem em cada ser humano, nós não vamos mais julgar pelas aparências, nós vamos julgar pelo juízo reto. E julgar pelo juízo reto é olhar que dentro de cada um deles existe o vazio, que é a centelha divina, que é o Espírito em manifestação, que é o próprio Deus. Porém, cada ser está num nível de consciência. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem? Porque eles estão no nível de consciência baixo da entropia, eles não conseguiram entender ainda quem é Deus. Ficamos por aqui hoje. Uma paz tremenda no coração de vocês, paz em Cristo Jesus. Lembrando a todos que compartilhem estes vídeos, curtam, coloquem aí, ativem o sino para continuar recebendo os vídeos desta playlist, deste estudo, que aqui nós vamos permanecer um pouco neste estudo, mas este mês e no próximo mês, que é o estudo do Tal, dedicação ao Tal, e curtem as nossas redes sociais, a página no Instagram. Nós temos aqui disponível materiais de estudo, cursos. Nós vamos deixar aqui abaixo deste vídeo o link do curso Introdutório de Alquimia, um curso de expansão de consciência. Aqui mesmo no canal, quando você entra no nosso canal, já tem o símbolo da Hotmart, você já pode clicar ali e já adquirir o seu curso. Este curso tem a duração de 1 ano, é um curso de expansão de consciência, onde tem ali conteúdos de mecânica quântica, conteúdos de alquimia. E temos também
o PDF sobre meditação contemplativa. Coloquem abaixo nos comentários o seguinte: eu quero o e-book. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos pedir o seu contato, ou você deixa o e-mail para a gente entrar em contato, para a gente colocar ali o que precisa, porque este e-book ele tem um valor simbólico de R$17, está sendo compartilhado em todos os grupos e compartilhado aqui no YouTube também. Muito obrigado, um ótimo dia a todos, paz em Cristo Jesus.